Muito boa tarde e bem-vindos a mais um evento do MIAP, e uma vez mais organizado pelo Núcleo de Estudantes de Arquitetura Paisagista. O desta semana está organizado pela Planear, portanto o Núcleo de Arquitetura Paisagista do Porto, e tem como convidado o professor Sidónio Pardal. O moderador é o André Paulo da Planear, a quem eu dou a palavra. Bem-vindos os dois. Olá, muito boa tarde. Eu estou a ouvir um pouco de eco. Deve ser... Ok, já está? Ok. Então estou a ouvir bem. Agora sim, agora sim. Ótimo. Isto foi aqui uma complicação com os computadores. Então, desde já, muito boa tarde a toda a gente. Espero que estejam a ter um ótimo final de tarde. Eu sou o André Paulo da Planear. A Planear e a APAP juntaram-se numa sessão de palestras para o dia de hoje e nós temos o prazer de apresentar o professor Sidónio Pardal como sendo o nosso palestrante para esta aula. Vai ser uma introdução pela história da arquitetura paisagista, pelas principais referências, pelas diferentes períodos que acabam por computar a experiência que veio a produzir os nossos conhecimentos dos dias de hoje. E sem mais demoras, dou a palavra ao professor. Muito bem. Muito boa tarde, é um prazer conviver com os colegas e espero contribuir para focarmos melhor a intervenção da arquitetura paisagista nos problemas complexos do planeamento do território. O conceito de paisagem e o termo paisagem ele é utilizado por imensa gente. Os geógrafos utilizam imenso este termo, com múltiplos significados, mas também a pintura, mas também a poesia, a literatura, os arquitetos mais do edificado, e mesmo nós, os paisagistas, também utilizamos o termo paisagem com um significado extraordinariamente aberto, o que é normal, e os significados depois estruturam-se no contexto em que a palavra é utilizada. No entanto, é necessário nós procurarmos uma definição mais precisa do que é a paisagem como obra de arte para podermos orientar a nossa prática profissional. E eu convidava-os a constatar o seguinte: no princípio, não é? Antes do homem existir, antes de nós existirmos, todo o território era um espaço silvestre, bruto. E eu posso dizer, por uma questão de clareza do pensamento, que a paisagem só existe se houver um observador, não é? Se não existir um observador, portanto, nós temos uma estrutura física bruta que não tem utente e, portanto, a paisagem não se realiza, digamos assim. E, neste sentido, eu sugeria que, no ato importantíssimo de classificar o solo, porque o planeamento do território alicerça-se sobre esse ato que é interpretativo numa vertente técnica e também numa vertente política,
porque a classificação do território, no processo de análise e de concepção, é um trabalho técnico e artístico, interpretativo e conceptual, mas depois a decisão de vincular o território a uma classificação, seja ela silvestre, agrícola ou urbana, isso é um ato político. É o plano e a lei que progressivamente, que cada vez mais vincula o território a uma classificação eminentemente política, jurídica e também administrativa. E, portanto, nós temos que trabalhar dentro desse tabuleiro, dentro desse jogo social, e aí temos que perceber que há três grandes usos do solo, ou poderíamos quase dizer que o território continental, ele numa primeira classificação arruma-se em espaços silvestres, espaços agrícolas e espaços urbanos. E quer que ponhamos o PowerPoint? pode pôr. E, portanto, vamos pôr aqui o PowerPoint, por favor. E, portanto, passamos à frente. Passa à frente. Portanto, reparem que nesta imagem que estamos a ver, estamos a ver um território relativamente bem ordenado, em que é perfeitamente visível o espaço florestal, aqui, silvestre, isto é, todos os florestais são silvestres, mas nem todos os silvestres são florestais. E, portanto, eu prefiro dizer silvestre a dizer florestal. Depois temos os espaços agrícolas e temos os núcleos urbanos. Passamos ao seguinte. Aqui temos um espaço agrícola muito bem ordenado, portanto, é um espaço agrícola com os seus centros de lavoura. Passamos. Eu só chamava a atenção, por exemplo, que os espaços rústicos que agregam os silvestres e os agrícolas, eles têm uma lógica, têm uma condução, uma funcionalidade, uma utilidade que requer uma intervenção paisagística, mas nós não vamos propriamente arquitetar paisagens na floresta como as arquitetamos num parque. Isto é, nós temos que compreender muito bem como funciona a economia florestal, como funciona a economia agrária, como funcionam as explorações agrícolas, as explorações florestais, os parques naturais, os parques nacionais. E temos que ter uma noção muito esclarecida sobre a economia desses usos. Eu tenho que saber que os espaços silvestres têm um valor de rendimento que é difícil de chegarem a 1000 euros por hectare, não é? Que os espaços agrícolas vão até 15.000 euros por hectare. E depois, quando entro no espaço urbano, a economia urbana é muito complicada e um parque urbano, por exemplo, só a sua manutenção, um parque como o Parque da Cidade do Porto, a sua manutenção é mais de $500 mil por ano. E, portanto, nós temos que perceber muito bem como funciona a economia do território, não é? Como funciona o mercado imobiliário e como é que o nosso trabalho vai ser desenvolvido dentro desses espaços e das suas economias. E, portanto, o processo de classificação do solo é uma matéria importantíssima para que
o arquiteto paisagista possa entrar dentro do processo de planeamento, não é? E de saber como desenvolver ali um discurso construtivo, não é? Dentro de um quadro interdisciplinar, e aí nós temos que compreender a linguagem também das outras disciplinas, do direito, da economia, da agricultura, da engenharia florestal, da sociologia, enfim, mesmo dos engenheiros do ambiente, que deviam tratar da poluição, não é? Dos problemas da poluição, mas não, a engenharia do ambiente quer tratar de tudo. Aquilo já passa a ser uma catequese global, não é? E eles acham que fazem tudo, não é? Os estudos de impacto ambiental, não é? São absolutamente globais e acabam por ter uma prática extraordinariamente corporativa, o que não é muito positivo. Porquê? Porque eles fogem do seu foco, dos problemas da poluição, e a certa altura eles querem assumir um poder absoluto sobre o território, mas isso, todas as disciplinas têm um pouco este pecado, de quererem chamar a si o controlo do território com pouca modéstia. A classificação do solo é extraordinariamente importante. Eu não sei se tenho aqui um documento que não está aqui, mas talvez. Eu estou aqui com um quadro que diz respeito ao CORIN. O CORIN é o Coordination of Information of the Environment, o CORIN Land Cover. Isto é, a União Europeia criou um quadro de classificação do solo oficial. E, a partir deles, criam 5 níveis. E o primeiro nível diz que são territórios artificializados. O segundo nível diz que são áreas agrícolas e agroflorestais. E eu fico perplexo, porque, para já, no primeiro nível são territórios. No segundo nível, já não é territórios, são áreas. A área é a medida de uma superfície. Depois diz que as áreas agrícolas não são territórios artificializados. Eu gostava de ver alguma área agrícola que não seja artificial. Isto é, o que temos aqui é uma série de irracionalidades básicas, primárias, que inquinam todo o processo de classificação e de planeamento do território. Eu não vou adiantar muito isto, só queria sensibilizar os colegas para a importância da classificação de solo. Eu tenho um contributo que está no meu site sobre a taxonomia dos usos do solo e uma proposta para a classificação do solo, distinguindo o que é ocupação, o que é uso, o que é utilização e o que é função, que atualmente são utilizados como sinónimos. Ora, se virem nesse trabalho de investigação sobre a taxonomia dos usos do solo, nós damos um significado completamente diferente para a ocupação, o uso, a utilização e a função. Não vou agora desenvolver isso, mas deixo aqui aberta a vossa curiosidade para a questão. Há aqui aspectos também muito interessantes sobre a arquitetura da paisagem, que, como todas as arquiteturas, a arquitetura da paisagem é uma linguagem de padrões. E eu chamava-lhes a atenção para o facto do desenho, quando nós estamos a conceber uma paisagem, nós utilizamos 3 formas de desenhar, digamos assim. Nós temos o desenho pragmático,
que é muito interessante para a arquitetura paisagista e que o Hermann von Puckler, no seu livro sobre os parques urbanos, ele chama a atenção para a necessidade absoluta do arquiteto paisagista não ficar vinculado ao projeto que tem no papel. Isto é, ele necessita de uma liberdade em obra e, portanto, de desenhar em obra, de ajustar a obra in situ, de fazer uma espécie de desenho de bengala, e nesse aspecto nós devemos reivindicar esse grau de liberdade e de o cultivar, de o salvaguardar, porque, sei lá, se um arquiteto, coitado, tem que estar vinculado, não é, ao milímetro, às dimensões da porta, da janela, da sala, nós não necessitamos, felizmente, de ficar presos a essa métrica e, portanto, nós podemos desenvolver aquilo que se designa por desenho pragmático. O desenho pragmático é eu ter um esquiço do meu parque ou do meu jardim e depois, em obra, eu posso passar do esquiço para o desenho rigoroso, mas o desenho rigoroso é feito na obra em si, na peça em si, no espaço real. E, portanto, esse ato de desenhar no espaço real invoca e permite e precisa também de uma outra, de um outro predicado, que é o de trabalhar com as diferenças e não com as repetições. Isto é, a arquitetura popular tinha essa liberdade. Isto é, se forem ver as casas das nossas aldeias, ainda de uma civilização pré-urbana, desenvolvido por grandes mestres, construtores, mas que eram analfabetos, não tinham papel nem lápis, e então eles cortavam a pedra, as ombreiras, as padieiras, e cada porta saía com a dimensão que saía, não é? Ele ajustava, e a casa podia ter todas as portas diferentes, todas as janelas diferentes, e isso dava-lhe uma alma, uma graça, que no fundo era economia. Eles não tinham dinheiro para fazer tudo igual, isso ficava caro. Ora, nós, no ato de projetar a paisagem, ao trabalharmos sobre a diferença, introduzimos uma certa liberdade, uma certa naturalidade nas coisas que não acontece quando há uma repetição. Claro que haverá jardins e situações em que a repetição é necessária ou é conveniente, ou em que o arquiteto quer a repetição, será livre de o fazer, claro, mas o recuperar a diferença, o evitar o copy-paste, né, é extremamente interessante e desafiante. Eu deixava aqui essa nota sobre a diferença e a repetição, não no sentido do Gilles Deleuze, mas aqui com este sentido literal da palavra. Depois chamava aqui a atenção para outra coisa, podemos passar isto tudo à frente, eu vou passar tudo à frente, só para mostrar que os espaços agrícolas e florestais são todos muito diferentes, é preciso conhecê-los bem para podermos entrar nesse discurso. Só puxava aqui atrás e passava isso tudo à frente e passava para as referências da arquitetura. Não, estão aqui a ver Ponte de Lima, estão a ver aqui ver Ponte de Lima. O que nós temos aqui nesta imagem é um povoamento profundamente desordenado e disperso. Isto já não há aqui nem floresta, a agricultura está toda fragmentada e os espaços urbanos muito fragmentados. Hoje as pessoas já gastam mais nos transportes do que com a renda de casa e, portanto, este desordenamento do território é um problema gravíssimo que nos desafia e o conhecimento atual, mesmo ao nível das academias,
não consegue dar uma resposta clara para isto, não é? Os geógrafos até já capitulam e já dizem que isto, que é uma característica cultural da nossa, do nosso país, ou de algumas zonas do nosso país, portanto, já assume este desordenamento, este gravíssimo problema, como um predicado cultural, o que eu acho que não é aceitável. Isto é uma desgraça para o país e é uma coisa terrível, e nós devemos perceber o que está aqui de errado, o que o país vai pagar por este desordenamento, e temos que pensar como é que podemos corrigir isto no futuro. E o futuro vai demorar muitas décadas, ou pode até demorar séculos, a corrigir esta situação. De qualquer forma, eu deixo só estas questões levantadas, não posso aprofundá-las, não há tempo, e eu passava para as referências da arquitetura paisagista. Ora, a arquitetura paisagista, nesta perspectiva em que eu estou a tentar colocá-la, ela deve entrar dentro do planeamento do território, dentro do urbanismo, e afirmar-se aí. No entanto, é comum tentarem limitar digamos, limitar a arquitetura paisagista apenas aos espaços exteriores urbanos, e aí à parte da arborização, da jardinagem, não é? E isso, creio que tem impedido as últimas gerações de arquitetos paisagistas de entrarem no urbanismo. Isto é, de coordenarem planos de urbanização, como fazem os arquitetos e os engenheiros civis. Isto é, o arquiteto paisagista, se o desejar, deve ter possibilidade de coordenar um PDM, de coordenar um programa regional. Agora não se chamam planos, chamam-se programas regionais. É interessante saber porquê, mas também não há tempo agora para isso. Mas o arquiteto paisagista, a certa altura, se não tiver uma preparação para desenvolver um discurso e uma prática no urbanismo e no planeamento do território a um nível global, ele tende a ser arrumado e limitado aos espaços ajardinados e à arborização. Não tem mal nenhum, pode haver arquitetos paisagistas que queiram apenas dedicar-se aos jardins, à arborização, podem até, em vez de se dedicarem ao projeto, há colegas nossos que se dedicam à construção de jardins. Os americanos têm uma diferença entre o landscape architect e o landscape contractor. Mas nada impede um arquiteto paisagista de ser construtor de jardins, de espaços verdes ou de espaços exteriores urbanos. Portanto, cada um é livre de escolher o seu rumo. Agora, eu ia tentar aqui, por uma questão de metodologia da análise da história da arquitetura paisagista, de marcar um ponto de viragem em que se passa do jardim para o parque. Se podemos, por uma questão de facilidade interpretativa da história,
podemos ver que os jardins existem há milhares de anos e o jardim tem uma escala que é a escala da casa. Portanto, o jardim é o espaço exterior da casa. O jardim é um espaço eminentemente doméstico e eminentemente, eu diria quase que urbano. Portanto, se eu tiver um jardim, eu pergunto onde é que está a casa, onde é que está o palácio, onde é que está o hotel, onde é que está a vila. E o jardim tem sempre uma escala que é relativamente contida. Isto é, se eu tiver um jardim com 2 km, com 3 km, começa a ser incontrolável, está fora de escala. Não é? É um jardim sibarítico. Não é? E o jardim também tem sempre algo de exibicionista. O jardim é um espaço um pouco frívolo, quase. É um luxo ter o jardim. Claro que as famílias do mundo rural, mais humildes, não tinham jardins, tinham quintais. O quintal com a horta, com o pomar, podiam ter até uns canteiros com flores, a que chamavam jardim. Mas o jardim, como espaço exterior de estar, traduz um certo desafogo económico. É uma expressão de desafogo e de bem-estar e de uma certa riqueza social. Mas tem essa limitação, o jardim. E, portanto, como eu dizia, ele existe há milhares de anos. E, de certa forma, a casa e o jardim é um refúgio. Portanto, perante um mundo hostil, agreste, selvagem, eu crio o meu refúgio e defendo de um exterior hostil. Portanto, o jardim, o hortos inclusos, tem essa particularidade, até que se chega a um ponto em que o homem já domina a natureza a uma escala em que quer já não fazer o jardim, já não quer fazer o jardim, mas quer dominar o espaço exterior no seu todo, isto é, em tudo o que é visível à volta, dominar o território. Passamos então à frente. E, portanto, é interessante nós vermos que isto é um espaço selvagem, digamos assim, passamos à frente. Este quadro, depois vou tentar distribuí-lo, este é um quadro muito interessante que o professor Lino Miller deixou. O professor Lino Miller faleceu em 2020 e eu tenho imensa documentação das aulas e dos apontamentos dele, que eu espero publicar nos próximos anos, mas este quadro é muito interessante, porque ele parte da civilização greco-romana e das civilizações árabes e vê como é que eles pensavam os espaços exteriores, não é? E depois como é que entra aqui a escola paisagista inglesa, como é que entra o Lenotre, como é que vai aparecer o Olmsted, o Buchler, e portanto é uma evolução dos espaços exteriores extremamente interessante, não é? Uma síntese interessante que eu depois tentarei fazer-lhe chegar à mão. Passamos à frente. Reparem aqui Vila Lante, portanto estamos no jardim, passamos à frente do Vila Lante e vejam que são espaços extremamente cansativos, muito, muito formais, muito escultóricos, muito ostensivos até do estatuto social do proprietário. Portanto, são espaços que dizem, olha para mim, não é? Muito cativadores e portanto, são o jardim. Passava à frente, senão não temos tempo. Reparem, isto aqui são os jardins do Tivoli,
são uma coisa, sei lá, quase psicótica, não é? Vejam, esta estrutura, não é? É quase doentia, não é? Este geometrismo levado até à loucura, não é? Pelo Piero Ligório, que não ficou muito bem na história, com as maldades que fez ao Miguel Ângelo, mas certamente que isto não é uma obra de arte, isto é um destempero, portanto, a mim apetece-me dizer isto, que é para eu não fazer coisas destas. Portanto, é uma atitude crítica e instrumental para o desenvolvimento do meu trabalho. Eu não gosto disto. Mas, no entanto, isto são jardins históricos e convém eles estarem e manterem-nos para nós podermos ver aquilo que não se deve fazer. Passamos à frente. O Lenotre, portanto, acho que põe um pouco fim, ou arranja uma fuga para esta entropia dos jardins formais, e ele vai criar, portanto, vejam estes jardins formais aqui à volta, portanto, há aqui um protótipo que não é saudável, que não tem nada, não é nada interessante isto é cansativo, isto é o fim de uma história, passamos à frente. Vejam, esta topiária pesadíssima, portanto, este tipo de topiária, eu li um texto, agora não de memória, não sei dizer a referência, mas isto era uma linha de pensamento que tentava acabar com o caos no mundo e pôr uma ordem, e essa ordem corresponderia a formas puras. Portanto, as formas puras é que corresponderiam à virtude, não é? Em contraponto com o caos do selvagem, não é? E do pecado. Passamos à frente. O Luís XIV passamos. O Fouquet, eu não vou contar estas histórias porque não tenho tempo. Aqui está, Vaux-le-Vicomte. Esta estrutura axial, e vamos ter aqui, que já não é um jardim, nós vamos ter aqui um espaço livre, aberto, enquadrado por orlas florestais. Nós podemos ir a estes canteiros e pô-los simplesmente relevados, e a paisagem não mexe, e nós pela primeira vez, acho eu, pelo menos eu gosto de ver isto assim, eu acho que esta é a primeira obra assim mesmo de arquitetura paisagista na Europa. Podemos ver mais para a frente. Vejam, a simplicidade, não é? Aqui o barroco no seu melhor. Vejam a simplicidade disto. Isto é lindíssimo. Vejam a profundidade do eixo. Na verdade, Vaux-le-Vicomte é uma grande peça, 1660 e poucos, 64, coisa assim. Portanto, 1660, século XVII, meados do século XVII, e de facto isto é uma revolução. Passamos à frente, vejam o iluminismo no seu melhor, Vaux-le-Vicomte, aqui isto é lindíssimo, não é? Reparem, vejam, Vaux-le-Vicomte, passamos, vejam, aqui passamos a Versalhes, porque a Versalhes é inaugurada cerca de 40 anos depois de Vaux-le-Vicomte, e reparem que isto aqui está tudo fora de escala, esta profundidade está atarracada, estes tanques laterais são imensos, é tudo grande para exibir o poder do rei, não é? Mas, de facto, isto não tem a harmonia, a delicadeza, a grandeza estética de Vaux-le-Vicomte. E eu acho que é importante nós compararmos isto, que é para termos aqui uma lição de escala. Isto é Versalhes horrível, no seu pior. Passamos à frente. Vejam, Versalhes, isto tem e aqui Vaux-le-Vicomte. Podemos ir atrás e à frente, ver um outro. Vejam, aqui e vejam, passamos aqui. Pronto. Aqui podemos ter uma grande lição do que é a estética da paisagem e o que é o equilíbrio, o que são as proporções na composição paisagista. Podemos passar agora. O Brown, ele aparece quase umas dezenas de anos depois de Versalhes, e vai
seguir, não tanto Versailles, mas ele vai seguir o Le Nôtre. Vejam a estrutura axial de Stowe. Passamos à frente. O Grecian Valley, lindíssimo. Vejam a simplicidade. Voltamos ao Grecian Valley. Vemos a simplicidade disto. O que seria normal aqui era haver uma linha de água aqui embaixo. Ele tem um dreno ali por baixo. Ele drena aquilo tudo que vai alimentar uma fonte e dá continuidade ao vale, tira-lhe a linha d'água. Portanto, já não estamos aqui a imitar, nem a recriar, nem a seguir nenhumas regras naturais. Não é? Claro que ele está a trabalhar com a hidrologia, mas ele está essencialmente a arquitetar espaços para serem belos. Está a fazer arquitetura. Não é? Portanto, eu farei aqui só um parênteses e eu muitas vezes aconselho, isto é Stowe também, podemos passar à frente, eu aconselho muito, temos muito cuidado com o termo natureza. E, portanto, perante a questão da proteção da natureza, quer dizer, proteger a natureza é uma coisa que não tem sentido. A natureza é indiscernível, isto é, não há nada fora da natureza. Não é? Portanto, o bacilo de coco, o lince da malcata ou esta minha caneta são tudo naturais, aparecem no mundo. Agora, dentro do mundo há coisas que são boas para nós e coisas que são péssimas. Coisas que nos fazem bem, outras que nos fazem mal. Coisas que são belas e outras que são feias. Coisas que são construtivas, que desenvolvem a sociedade, dão-nos conforto, trazem riqueza para a economia, e outras que trazem prejuízo, que são dilapidadoras de recursos. E, portanto, é dentro desse mundo que nós devemos trabalhar e devemos criar uma natureza, não é? Humanizada, confortável, sustentável. E passamos aqui, estes são dois desenhos que eu vou mostrar, que estão no livro do Gilpin, que era um crítico do século, fins do século XVIII, princípios do século XIX, e ele mostra aqui, voltamos aqui, isto é um espaço selvagem. Portanto, este espaço selvagem, que nós hoje achamos piada, até os espaços selvagens, se eles estiverem contidos e controlados, mas nós achamos piada aos espaços selvagens hoje. A sociedade no século XIX não achava, principalmente no século XVIII, não achava grande piada. Portanto, eram espaços impenetráveis, as pessoas podiam rasgar a roupa, podiam se aleijar, tropeçar, eles não achavam grande piada a isto. Eles chamavam isto selvagem. E ao próximo, este é o natural, portanto, que é o espaço limpo, arquealizado, confortável. Portanto, o primeiro era um bocado infernal e este é um bocado paradisíaco, não é? Portanto, é interessante nós analisarmos bem estas leituras, porque quando a população vem visitar um dos nossos parques, eles não querem muito o selvagem. Eu, por exemplo, que sempre que ponho um apontamento selvagem, porque me apetece pôr alguns apontamentos selvagens dentro dos meus parques e deixo crescer o tojo e as silvas, tenho cartas, as câmaras recebem cartas a dizer que o parque é muito bonito, mas tem zonas abandonadas e desleixadas, onde há tojo e silvas, não é? E eu acho aquilo um elogio e depois responde-se chamando a atenção das pessoas, porque elas vão gostar imenso e geralmente gostam de colher as amoras nas silvas quando, na altura própria. Portanto, esta questão da leitura, da interpretação do selvagem, do natural, do belo natural, é muito importante para nos orientarmos no desenvolvimento dos nossos projetos e das nossas obras. Também dava aqui uma atenção
Eu faço aqui uma chamada de atenção para este livro engraçadíssimo do Alain Roger, que é um geógrafo, que convém nós mantermos uma certa distância em relação aos geógrafos, mas ele tem piada. Ele não projeta, não quer projetar, mas faz uma análise interessante neste curto retélio paisagem. E a análise que ele faz é sobre a ecologia da paisagem. Isto é, a ecologia da paisagem é como falar sobre a química da pintura. Isto é, eu posso ter tintas muito boas, não é? Telas excelentes, não é? Pincéis do melhor, não é? Mas podem crer que com todas essas tintas extraordinariamente evoluídas sob o ponto de vista químico, e com as telas muito boas e com os pincéis muito bons, não é? O pintor não acrescenta nada ao seu gênio, nem à sua imaginação. E, portanto, claro que nós temos que ter conhecimentos básicos de biologia, de ecologia, etc., mas a essência da paisagem está no seu desenho, na sua composição, está na arte de a arquitetar, não é? E a ecologia é um suporte completamente lateral. Claro que eu vou respeitar a lei da gravidade, não é? Esses princípios básicos da ecologia, mas não é a ecologia que me vai conduzir à arquitetura de uma boa paisagem. Claro que eu não vou plantar carvalhos nas dunas de São Jacinto, como já vi fazer, não é? Mas há conhecimentos elementares da física, da biologia, da ecologia, da hidrologia que nós temos que ter. Mas esses conhecimentos devem ser dados como adquiridos, e depois há ali uma caixa negra, e é para além dessa caixa negra que vai acontecer a arquitetura da paisagem, e é aí que está o desafio. Continuamos, já não vamos ter muito tempo, podemos continuar. Portanto, isto é a Escola Paisagista Inglesa, já a aparecer, com o O'Hara, vejam o Bridgman, o O'Hara e o Pax e o Brown. Vamos ver, esta já é a arquitetura do parque, estamos no século XVIII, em Inglaterra. Podemos continuar. E o Repton, eu acho fundamental o Repton. Hoje é muito acessível o livro do Repton, do Instant Landscape Gardening, os livros dele, mesmo, os Red Books, estiveram desaparecidos aqui na Europa, ninguém falava neles até aos anos 80, portanto, eu creio que a primeira vez que eu ouvi falar no Repton foi nos Estados Unidos, nas aulas do professor Lynn Miller, e os livros dele eu fui encontrá-los na Morton Foundation em Chicago, numa biblioteca fabulosa, e tinham lá originais do livro do Repton, que eu tenho aqui, um facsímile editado já nos anos 80, mas ele, quer o Repton, quer o Puckler, eles, durante a segunda metade do século XIX e durante quase todo o século XX, eles estiveram no esquecimento. É interessante ver o trabalho do Repton. Ele fez quase 400 projetos, mas os clientes não achavam grande piada. Porquê? Porque ele não fazia jardins. E que os parques do Repton não faziam a ostentação esperada e desejada. E, além de que o Repton procurava muito as vistas profundas, e a Jane Austen, aquela autora de romances, era amiga dele, e leiam aquele livro, Mansfield Park, porque ela fala do Repton várias vezes, e numa das vezes ela diz que o Repton era a única pessoa que seria capaz de cortar ali uma série de árvores para abrir as vistas.
e para equilibrar os campos visuais. Portanto, era um paisagista chamado não para plantar árvores, mas para cortar as árvores que estavam a mais. Tem imensa graça ler o Mansfield Park, que se vende aí a traduções e é muito acessível. Este é o cartão de visita do Repton. Portanto, ele vai, digamos, estruturar um pensamento para a arquitetura paisagista. Eu não vou dizer que ele faz uma teoria da arquitetura paisagista, eu creio que as arquiteturas não têm uma teoria, têm padrões, referências, não é? Têm interpretações, têm técnicas construtivas, seguramente, mas não têm uma teoria. Isto é, se existisse uma teoria da arquitetura, nós pegávamos naquela teoria e podíamos fazer uma obra-prima, obedecendo à teoria. Ora, acontece que nós podemos fazer uma paisagem, um parque muito interessante hoje, e o seguinte não ser tão interessante. Depende da inspiração, depende, sei lá, dos estados de alma, depende um pouco da sorte, não é? E da forma como se desenvolve o projeto e a obra. E, portanto, vocês veem isso em todas as artes. Um realizador de cinema fez um filme fabuloso e a seguir faz um filme que nós nem nos apetece ver. No romance a mesma coisa. Portanto, há uma grande flutuação no mérito do resultado, há uma grande insegurança em tudo isto, que faz parte do destino do artista. Agora, certamente que nós, tendo conhecimento de muitos padrões e segurando o nosso projeto nesse conhecimento, nos padrões, observando e estudando bem como é que o Repton fez as suas paisagens, como é que o Buchler fez, o Olmsted, etc., nós ficamos com uma erudição, digamos assim, de referências, com um conjunto de referências que nos ajuda a ter mais conforto. Aqui estamos perante um trabalho do Repton, em que ele faz estes desenhos do antes e do depois. Temos aqui uma paisagem agrícola, voltamos ao antes. Portanto, isto é uma paisagem, digamos, agrícola sem nenhum projeto especial, portanto é o resultado de uma intervenção avulsa, para abrir campos de cultivo. Ele vai buscar um riachozinho que está aqui no canto direito, vai criar ali um açude, fazer uma albufeira, construir uma casa senhorial, ali uma mansão no lado direito, no fundo da encosta, e vai fazer arquitetura paisagista. Esta encomenda é fabulosa, vejam isto. É uma transformação profunda e eu digo, é muito difícil apanhar este tipo de encomendas, eu creio que elas nem existem, quando nós fazemos parques urbanos, mas ir para o espaço agroflorestal e arquitetar a paisagem com esta exigência, infelizmente não existe esta encomenda e eu gostava de ter encomendas destas e desperto a próxima geração para ir procurar esta encomenda e ver se conseguimos tratar o nosso país e criar espaços paisagisticamente qualificados, e temos aqui uma inspiração muito interessante no Repton. Passamos à frente, reparem aqui o Repton vai intervir e ele vai criar um ponto focal e tirar a vedação do lado esquerdo e abrir o campo visual. Pronto. A intervenção é muito simples, ele criou aquele ponto focal e tirou a vedação, aquela vedação pateta que estava ali, desculpem o termo. Passamos à frente, aqui ele também vai fazer uma intervenção criando aqui uma toalha de água, o antes e o depois. Aqui, desculpem, é interessante isto, porque eu acho que o Repton devia ter deixado de ficar isto como estava tudo bem. Ele seguramente que fez isto
pronto, fez um trabalho, não ficou mal, mas também não ficava bem, não ficava pior como estava antes. Agora, aqui é uma questão psicológica. Isto é, neste período da civilização, esta sinuosidade do curso d'água era inquietante. Está a ver? Era perturbadora, era caótica. Só que nós hoje adoramos este caos, não é? Mas convém refletir, é uma reflexão interessante. Passamos à frente. Aqui eu gosto muito disto, deste trabalho do Repton. A encomenda que ele tinha era para fazer a casa exposta ao mar, com vista para o mar. Só que ele volta atrás, ele considera que a casa exposta ao mar apanhava com estas ventanias, com estas tempestades, naquele sítio era um disparate fazer a casa exposta ao mar. Então, passamos à frente, ele vai meter a casa ali no vale, sem vista nenhuma para o mar, metê-la ali no vale, puxa atrás. E ele vai pôr aqui as pessoas a cavar e vai abrir aqui uma trincheira e meter este caminho entrincheirado e abre a perspectiva para o vale, vejam bem. E isto é magistral, esta intervenção, esta abertura é genial. Podem ir lá ao sítio hoje, 200 anos depois, ou mais de 200 anos depois, eu tirei lá esta fotografia e não é preciso património cultural, nem Ministério da Cultura, nem proteção nenhuma. E isto impôs-se ao longo dos séculos e é uma lição soberba do Repton. Parabéns ao Repton. Passamos à frente. Aqui o Repton vai fazer uma recuperação de uma pedreira. Passamos. Aqui em Liverpool, isto é Liverpool, ele vai e tem ali aquele bairro, tem aqui isto tudo escalavrado, ele só com movimentação de terreno, só com modulação do terreno e plantação de árvores faz isto. Antes, passamos e depois. Portanto, ele só movimentou terras e com plantação. E criou aqui um sossego enorme num sítio que estava muito desqualificado. Passamos à frente. Portanto, os textos do Repton, vale a pena ler, leiam os textos do Repton, tenham na mesa de cabeceira, porque é muito interessante tudo o que ele diz. Passamos à frente. O Paxton vem a seguir, vem um pouco depois. Antes do Paxton devíamos ter aqui o Puckler, está invertido, mas não, o Paxton vem já na segunda metade do século XIX e ele é um engenheiro civil e também arquiteto paisagista brilhante. Portanto, um engenheiro civil pode ser arquiteto paisagista e vice-versa. Nós também podemos tirar o curso de engenharia civil e sermos engenheiros civis. Mas ele vai fazer o projeto do Crystal Palace em Londres. Isto é uma história muito engraçada, porque quem ganha o concurso é um francês, só que eles não conseguem fazer isto a tempo. O projeto francês era irrealizável dentro do prazo e o Paxton cria esta estrutura toda modulada e põe todas as fundições do mundo a trabalhar, não é? E depois fizeram o assemble disto e criaram aqui o Crystal Palace. É muito interessante o Paxton como engenheiro civil, mas é só para dar esta graça dele. Ele vai fazer esta urbanização, isto é uma urbanização de raiz, e portanto o Paxton, podemos dizer, creio que não cometo nenhum erro histórico ao dizer que ele faz o primeiro parque urbano de raiz, porque os parques anteriores do Repton, etc., embora o Repton tenha trabalhado em alguns parques ingleses, mas os parques eram quase todos feitos para a aristocracia, não é? E não eram parques públicos, feitos para a população. Ora, o Paxton faz este parque como parque urbano dentro de uma urbanização com a sua urban frame à volta. É uma belíssima peça. Isto é em Birkenhead, é perto de Liverpool. Eles não gostam que digam, a população de Birkenhead não gostam que digam que isto é em Liverpool. Isto é em Birkenhead. É muito interessante, vale a pena ir lá e estudar como ele fez isto. Mesmo a organização dos percursos
não é? A relação dos percursos, a via periférica, a via interior, a relação com as moradias, com os edifícios em altura, é magistral. Passamos à frente. Portanto, a população adora aquele parque. Hoje ele está assim, ele mantém-se ao longo dos séculos com um poder de sobrevivência absoluto. Passamos, é muito bonito, passamos. Estão a ver, muito simples, não há, isto já não é o jardim, é um parque. Né? É um parque, é paisagem no seu absoluto. Paisagem pura, podemos dizer assim, como diria o Puckler. Passamos, podemos passar à frente. Pronto, aqui estamos com o príncipe Hermann von Puckler. Fala-nos este ano 150 anos que ele morreu. Eu posso disponibilizar-lhes muita informação, porque nós temos na Universidade de Lisboa praticamente toda a obra dele, literária, e os desenhos dele também, naquela caixa que está lá, estão os desenhos dele e dos projetos dele, temos cópias disso tudo. É uma figura ímpar, o Puckler. Portanto, o Parque de Brennitz e de Moscou, que hoje são património da humanidade, o Puckler conheceu profundamente e estudou a obra do Repton, que ele cita várias vezes nos seus livros. Ele, aliás, levou o filho do Repton para trabalhar com ele, mas o filho do Repton não era o Repton. Não se transmite por via genética, assim, portanto, o filho do Repton não era um grande arquiteto paisagista, nem pouco mais ou menos, nem tinha os conhecimentos dos pais, mas ele foi para a Alemanha como o príncipe. A obra do Puckler, ele foi amigo do Goethe. O Goethe também gostava de construir jardins, também era um paisagista nas horas vagas, mas o Puckler é sublime. Vamos ver os parques dele e leiam o livro dele sobre como construir um parque urbano. O Puckler é a poética do sublime. É extremamente rigoroso o trabalho dele. Ele dizia qual era o ângulo do tronco da árvore, se inclinava para norte, para sul, etc. E, portanto, é tudo muito romântico, porque o romântico, as pessoas confundem o romântico com o lírico. O romântico tem uma postura quase que dramática, absoluta, de um rigor sem concessão nenhuma, não é? E, portanto, os parques do Puckler são românticos no absoluto. Vamos ver, vejam os parques dele, os desenhos dele, e isto não tem palavras, é ver. Vamos continuar a ver, passamos, não vai para a frente. Vejam, é sublime. Vejam a maneira como ele utiliza a água. Os açudes dele são quase esculturas abstratas, de vanguarda. Passamos. Vejam a maneira como ele desenha os caminhos. Ele aqui está a dizer como é que não se faz. Portanto, o lado da esquerda é dizer não faça assim, o da direita é dizer como é que se faz. Ele dá sempre o exemplo errado, o que tem a sua piada. Passamos à frente. E vejam que passamos, é lindíssimo. Vejam a simplicidade aqui, vejam o Lenotre aqui, o atirar ao infinito, o Vaux-le-Vicomte está aqui. Portanto, ele vai buscar os padrões e portanto, não há palavras. Isto é lindíssimo. Pronto. Vamos ver aqui a maneira como ele, aqui não há nada de natural, tudo isto é profundamente artificial. Passamos, vejam aqui a floração, como ele utiliza ali a floração a fazer aquele contraste, não é? É genial. Ele, a margem, de vez em quando, ele punha a margem reta. Ele não está a tentar imitar minimamente a natureza, isto é, ele está a desenvolver uma plástica completamente livre, não é? Para ser bela, e aqui não há nenhuma feudalização a nenhuma natureza, não. Ou então há toda, ou tudo ou nada. Passamos à frente.
Veja, pode ir, vamos andando. Vejam aquele açude ali embaixo. Olha, este açude é lindíssimo. A seguir. Este açude, ele faz uma retenção da água lá em cima, tem um açude superior, a água vai passar por baixo. A água ali no primeiro açude passa por baixo é que está roto, nunca passa por cima, e depois ela escangalha aqui neste enrocamento. As folhas ficam todas retidas lá atrás, o que dá um efeito plástico interessantíssimo. E depois esta pedra aqui a meio, que é tem um efeito plástico vanguardista, é muito interessante. Passamos à frente, podemos passar, isto não tem palavras, não vale a pena pensar. Vejam só, é espantoso. Vejam, passamos. Isto agora vamos para Branitz, que é um outro parque dele, passamos. Temos que andar depressa, eu não vou comentar, podemos passar. A pirâmide dele é muito interessante, a pirâmide. E agora passamos assim. O Buchler era contemporâneo do Lené, passamos atrás. Vejam, puxa atrás, é aqui, para aqui. Era contemporâneo do Lené, o Gustave Lené. O Lené era um paisagista da corte, mas o Lené era muito, muito mau. O Lené, pronto, ficou na história, tem o seu lugar na história, uma referência. Mas repare, este caminho do Lené é uma condenação. Isto é os jardins de Sanssouci, em Potsdam, e quando uma pessoa está aqui neste caminho e olha lá para baixo e vê que está condenado a caminhar até lá ao fundo, não é? Fica com uma vontade de fugir, sente-se um condenado. Portanto, dentro dos parques, o que é bom é que as distâncias tenham caminhos curvos em que se possa andar quilómetros, mas pensamos que andamos são os metros e reduzir o tempo psicológico dos percursos. Portanto, os Jardins do Lené é uma opinião minha, eu não gosto de nada, mas é muito importante para ver aquilo que eu não vou fazer. Passamos à frente. Isto é, continua a ser os Jardins de Potsdam, não tem graça nenhuma. Passamos à frente, não vale a pena. Passamos. Estes são os jardins do... Aqui eu faço uma referência, nós já estamos em França, com o Alphen. A França há um paisagista que é pouco referido, que é o Edouard André. O Edouard André foi amigo do Olmsted, aliás, eles conviveram, estiveram juntos em Paris, e é muito interessante o diálogo entre eles, em que eles se elogiam um ao outro. O Edouard André diz que gosta muito dos trabalhos do Olmsted, e o Olmsted também gosta muito dos trabalhos dele, e ambos estão a ser sinceros, não estão a fazer... não é diplomacia, eu acho que foram sinceros, e o Edouard André merece mais atenção, mais estudo. No entanto, os jardins do Alphen, o Alphen, temos aí o livro dele, pode chegar cá, e ainda hoje comprei este livro relativamente barato, é L'Art des Jardins, não sei se estão a ver, ninguém está a ver, estão a ver ali, L'Art des Jardins, é uma edição do Rothschild, e aqui aparecem referências ao Paxton, o Birkenhead Park aparece aqui, ao Buchler também, aparece também o Olmsted, o Central Park, mas curiosamente não aparecem referências ao Repton. É estranho como é que o Alphen, sei lá, porque é que ele não cita aqui o Repton? Eu não quero acreditar que ele não conhecesse os trabalhos do Repton, mas num livro ele não citar é estranho. Passamos à frente. Portanto, isto vai dar origem a estes, também em Paris, no fim do século XIX, princípio do século XX, eu chamo a estes jardins as feijocas, não é? É uma coisa assim um bocado enjoativa, mas que fez muita escola, ainda vão encontrar isto ali nas moradias da Boa Vista, no Porto. Isto é de uma exposição de 1855, creio eu. Está lá aquele livro encostado, lá, aquele vermelho que está ali encostado na parede. Ora, traga cá que é para eu verificar a data. Esta imagem é tirada de um livro que está a colar. E veja aí na lombada em baixo. Que data é que está aí? 1950.
1850, isto é, 1850. Portanto, tem aqui imensas gravuras nesta exposição e, portanto, em 1850 vemos que toda a herança do Repton estava esquecida em França. Eles não perceberam bem o Repton, também não tiraram grandes lições de Vaux-le-Vicomte. Quem tira essas lições é o Pückler, e há uma certa decadência na Europa que se arrasta ao longo de todo o século XX, não é? E só nos finais do século XX é que aqui na Europa começámos a recuperar o Repton e o Pückler. O que não aconteceu na América, como vamos ver a seguir. Passamos à frente. O Olmsted nos Estados Unidos, não é? Vai fazer o Central Park, não é? E é magistral. A organização viária do Central Park merece estudo. Passamos à frente. Passamos. O Olmsted conheceu em profundidade os trabalhos do Repton e conheceu o Pückler. Não tanto pelos seus parques, porque eu não tenho a certeza que o Olmsted tenha estado nos parques do Pückler. Quem esteve nos parques do Pückler foi o Charles Eliot, e, portanto, o Charles Eliot falou ao Pückler, falou ao Olmsted do Pückler, mas o Pückler leu as cartas de um homem morto, Letters of a Dead Man, que é toda a coleção de cartas e dos livros de viagem do Pückler, que estão editados, são fáceis de adquirir. Estão em cima daquela mesa, aquele livro grandalhão, que está ali embaixo, aquele grandalhão, podemos buscar. E, portanto, o Repton dominava toda a história da arquitetura paisagista quando projetou o Central Park. Esse livro de baixo, ele estudou em profundidade aqui na Europa, mas eu não tenho a certeza que ele tenha estado na Alemanha. São as cartas do Pückler, Letters of a Dead Man. Mas ele tem depois as viagens ao Egito, as viagens à Inglaterra. Portanto, ele está mais de 2 anos em Inglaterra a estudar toda a obra do Repton in situ. E, portanto, o Central Park tem toda essa escola. Portanto, isto era uma lixeira, o Central Park, na altura. Reparem que, puxa atrás, reparem que a proporção, portanto, estamos em 1859, não é? 1859, não há carros, os carros ainda vão ser inventados umas décadas muito mais tarde, e ele dimensiona toda a rede viária do Central Park, os atravessamentos, e hoje, passamos à frente, hoje este sítio é aqui, passam lá os carros, não foi preciso mexer 1 milímetro nisto. Portanto, uma escala urbana absoluta. Portanto, o Central Park é uma obra-prima, seguramente, mas genial. Ele faz isto com o Calvet Vaux, um arquiteto inglês. Portanto, nós dizemos que o Central Park é do Olmsted, mas é do Olmsted e do Calvet Vaux, que às vezes é esquecido e não é justo, porque eles trabalharam os dois, e toda a arquitetura que aqui se vê é muito neoclássica, porque estávamos ali muito próximo da exposição de Chicago, que foi muito neoclassicista, e portanto há um neoclassicismo aqui arquitetónico que vem muito pela mão do Calvet Vaux. O Olmsted é mais a paisagem, e a filosofia de paisagem que o Olmsted aqui utiliza é genial, e ele desenvolve o conceito da descodificação do espaço.
Isto é a simplificação, cá está. Ele diz, pronto, o Central Park é feito por uma pessoa estar ali e poder estar a dormir, a ressonar, a correr, pode estar a tomar, a fazer tempo para ir à ópera com o fato de gala, quer dizer, ninguém vai questionar a forma de estar no parque, é uma forma de estar livre e, portanto, esta liberdade, esta simplicidade que aqui vem, ela começa a ser feita em voo-de-conte, reparem, por o Lenôtre, e depois há uma série de paisagistas que vão apreendendo este padrão e o vão trazendo ao longo da história. Claro que há pontos de encontro para estruturar o mapa mental do parque. O parque tem centenas de hectares, portanto, para as pessoas não se perderem dentro do parque, ele tem vários pontos de referência para estruturar o mapa mental e é muito bem feito isso no Central Park. E este centro aqui com o lago, puxa atrás, só, este lago é muito bonito. Reparem que as pessoas podem estar sentadas de várias maneiras nesta bordadura do lago e, portanto, esta bordadura é muito interessante, vale a pena ver este detalhe. Há aqui muitos outros detalhes, só para chamar a atenção. O Olmsted demitiu-se 7 vezes durante a obra do Central Park. Portanto, ele bateu com a porta 7 vezes. Por as mais diversas razões. Mas uma das razões é que ele queria que o parque fosse para toda a gente. E quando se pensava em fechar o Central Park e só deixar entrar ou pagar a entrada, ele batia com a porta. Outra coisa que ele fez, ele foi buscar desenhos, por exemplo, de inspiração chinesa. Reparem aquele quiosque. Portanto, o Central Park era feito para fazer integração social, não era racista nem classista, não era muito humanista. E ele faz referência a isso nos seus textos. O Olmsted deixou imensa literatura. Cá está, o Central Park no seu melhor, passamos à frente. Também é muito importante que os edifícios em altura à volta do Central Park não afetam nada ao parque. Essa história de que à volta do parque não se pode construir em altura é um disparate. À volta do parque pode levantar os edifícios para haver muita gente a abrir a janela e a poder contemplar o parque. E o parque aguenta perfeitamente com a construção em altura na sua envolvente. Não tem problema nenhum. Podem ir aos 50, 100, 120 pisos, não faz mal. Agora, o que faz mal é isto. Vejam aqui no lado esquerdo, em baixo, meteram ali um auditório. Isto não é do Olmsted. Meteram lá um auditório. Vá passar ao seguinte. Como meteram lá o auditório, reparem, meteram lá o auditório, concentra-se ali imensa gente, escalavram aquilo tudo. Aquilo passa a ser insustentável. Portanto, o Central Park não devia ter o auditório ali, como está. Portanto, isto é um erro da manutenção. Portanto, o parque, o parque é para levar parque só. Não precisa de auditórios. O auditório é outra coisa. Então posso fazer um auditório com um jardim à volta. E depois começam a meter gradeamentos para obrigar as pessoas a andarem nos caminhos. Ora, o parque é precisamente feito para sair do caminho. O caminho tem uma função essencialmente de manutenção, para a circulação de máquinas, de uma questão de segurança, e os caminhos é para reduzir ao mínimo necessário. O que deve dominar no parque é o espaço livre e informal para deambular à solta. Passamos à frente, podemos andar, vamos, pronto. Isto é que é o Central Park no seu melhor. Passamos, vamos andar. Também tem pistas de cavaleiros lá, portanto, podemos andar sempre. E agora vou-lhes falar do Stanley Abbott. O Stan Abbott, desculpe. O Stan Abbott vai fazer uma peça notável, que é o Blue Ridge Parkway, que é um parque linear e é feito para andar de carro. É aqui que aparece a ideia que depois vem ser captada pelo Eduardo Pacheco para fazer Monsanto. Monsanto também é um parque feito para andar de carro e para andar a cavalo. Que ainda hoje Lisboa não tem bem noção disso. Mas isto é um parkway
Isto são cópias do projeto. O projeto é muito interessante, feito pelo Stanley Abbott. Eu não vou ter tempo aqui, porque isto demoraria dezenas de horas a falar do Blue Ridge Parkway. O Blue Ridge Parkway tem mais de 400 quilómetros, atravessa os Montes Apalaches e ele é um corredor feito para andar de carro. Portanto, não há autocarros, só carros. Portanto, quem quiser ir para o Blue Ridge Parkway, aluga um carro, um Packard, um ótimo carro, e vai deambular por ali fora. Ao longo do Blue Ridge Parkway não há nenhuma estação de serviço, nenhum restaurante, nada. Tem que sair do Blue Ridge Parkway e então ir para as aldeias, para as vilas, para as cidades, onde existe todo esse apoio. O Blue Ridge Parkway atrai mais de 25 milhões de visitantes por ano. Portanto, eles nem fazem publicidade, nem querem lá mais gente, porque é uma atração turística impressionante. Ele começa a ser construído em 1932, 33, tem uma história interessantíssima, que agora não vou aqui poder desenvolver, mas ele acaba em 1980 e tal, com a Godfather, com oh meu Deus, a minha memória, um viaduto, o Mount Lincoln Viaduct, na Godfather Mountain. Agora vamos ver se ele sai. Passamos à frente, andamos sempre. Portanto, vejam o trabalho de construção do Blue Ridge Parkway, era mesmo a sério. Este é das últimas peças, havia aqui uma montanha. Claro que veio grandes protestos que não queriam que a estrada passasse pela montanha, etc. Os irmãos Müller constroem este viaduto, que é uma peça sublime de engenharia civil. Ele é tudo pré-fabricado e montado a partir de cima. E vão ver, passem à frente, porque é lindíssimo este viaduto. Isto é ainda durante a construção. Passa à frente, ver se ele aparece aí outra vez. Passe. Não aparece, estamos mal. É uma falha minha, peço desculpa. Está aqui. Vejam isto. É uma implantação sublime, este viaduto. Lindíssimo aqui. Portanto, vejam que isto é, muitas vezes nós dizemos, as estradas, o betão, os carros, não. Isto é arquitetura paisagista e da engenharia civil combinadas no seu melhor. É lindíssimo. E então, há um percurso pedonal aqui por baixo deste viaduto que é espantoso. Merece ser visto também como obra de engenharia. Vejam os pormenores das proteções, aqui estas proteções de madeira, há imensa coisa. A drenagem desta via também é notável, a forma como é feita a drenagem, portanto há muita coisa a aprender com este projeto, que é uma obra-prima de arquitetura paisagista. Lindíssimo, reparem, isto é tudo primoroso. Portanto, a conservação disto é cara, portanto, mas os milhões, as dezenas de milhões de turistas justificam todo este investimento e os americanos têm um grande orgulho no Blue Ridge Parkway e nem o publicitam muito, porque não querem aquilo para eles. Passamos à frente. Isto são detalhes do Blue Ridge Parkway, passamos. Ali é o professor Lino Miller de Costa. Isto é um puma, lá nos Montes Apalaches, um puma. Passamos, é lá no Blue Ridge Parkway, um urso. Portanto, passamos à frente. Passamos. Podemos passar sempre. Portanto, isto é tudo Blue Ridge Parkway. Passe. Este é o Burle Marx. O Burle Marx fez uma exposição em 1970 em Lisboa. É uma pessoa cativante, ele já faleceu, morreu. Já. E foi um homem que trabalhou no aterro do Rio de Janeiro, Brasília, não é? E hoje a quinta dele, ele tinha um botânico que trabalhava muito com ele, que morreu numa das visitas à Amazónia na recolha de plantas, e hoje tem o sítio do Burle Marx, que é muito interessante. Ele era paisagista,
pintor e escultor. Eu conheci-o em 1973 na casa dele, tive o privilégio de almoçar um sábado lá na casa dele e de o conhecer, e a obra dele merece atenção. Portanto, ele nunca teve a encomenda de um parque, mas os jardins dele, não é? Que eu dizia que tinha muito de minhoto, que ele tinha qualquer coisa de minhoto, mas dentro daquele também movimento parnasiano da escultura e da pintura, o Burle Marx é muito bom, e é um paisagista. Cá está os jardins dele, são muito interessantes, com vigor, com bom gosto, muito criativos, muito plásticos, não é? Os muros dele também são muito interessantes, e portanto acho que o Burle Marx merece uma referência, não é? Bom, podemos passar, já tudo o Burle Marx, passamos o Burle Marx. Aqui este é o Edwin Bey. O Edwin Bey também conheci-o pessoalmente numa exposição que ele fez na casa do Toscanini, nas margens do rio Hudson, creio que, se a memória me não falha, em 1991, e os parques do Bey são notáveis. O Bey trabalhou sempre para grandes milionários, para o Soros e assim, e portanto ele hospedava-se em casa do cliente e ficava lá uns anos a fazer o parque. E a arquitetura dele é sublime, é de um minimalismo extraordinário. Portanto, passamos à frente. Veja, isto é lindíssimo, não é? E, portanto, a arquitetura de paisagem no seu melhor. Pensamos? Vejam, este açude, passa atrás do açude, é muito bonito. O Edwin Bey. Agora a seguir, creio que estamos com o Lawrence Alprin. O Lawrence Alprin era um hippie, tinha os cabelos grandes, era aquele do Make Love Not War, e era daquele movimento beatnik, e era uma pessoa muito interessante, e ele tem uma arquitetura paisagista muito de exteriores urbanos, muito escultórica, mas de muito bom gosto. Podemos passar à frente. E esta peça dele é muito bonita. Isto é um lote em Nova York, o Palais Park, é uma estadia perto do Modern Art Museum, em que ele utiliza este plano de água para neutralizar o barulho da cidade e criar ali um sítio de estar muito agradável. Mesmo pertíssimo do Palais Park, ao Green Acre Park, isto é do Sasaki, também um outro paisagista muito interessante. O Sasaki é mais uma coisa mais adjetivada, mas muito interessante. Pronto, eu rapidamente, aqui aparece um parque de... Que horas são já? São 25, 7h25. Portanto, eu não sei se querem parar aqui. Aqui está o Parque da Cidade do Porto. Eu queria mostrar-vos que o Parque da Cidade do Porto, quando me foi encomendado, eu tinha consciência, estamos em 1982, eu tinha consciência de que os conhecimentos que existiam aqui em Portugal sobre a história dos parques urbanos, toda esta história da arquitetura paisagista eram muito incipientes. E nós, durante 2 anos, na Universidade de Lisboa, durante 2 anos, fizemos um estudo aprofundado sobre todas estas obras de referência, desde o Lenotre ao Olmsted, passando por Buchler, por Repton, por todos estes mestres, e o Parque da Cidade, o seu primeiro desenho é apresentado em 1984 na Casa do Infante, no Porto. Portanto, vejo, isto era uma zona de antigos campos agrícolas, tinha ali uma lixeira da cidade, a Boa Vista tinha um talude, vejam este talude
Portanto, e tínhamos ali um espaço que era preciso transformar profundamente. Portanto, isto levou cerca de 2,5 milhões de metros cúbicos de aterro, portanto, é uma transformação profunda da paisagem para dar este efeito. Os lagos trabalham com o nível freático, portanto, não há uma alimentação de água artificial, portanto, a água está sempre a correr para o mar, aqui, não é? Só que é o nível freático. A calibração deste nível freático, eu depois posso dar-lhes nota de como é que foi feita. Portanto, teve que ser feita in situ, ao longo de anos. Portanto, a calibração do lago demorou cerca de 3 anos a ser feita, deste primeiro lago. Portanto, e agora, pronto, é ver, isto é muito é ver as paisagens, pronto, ver, podemos ir vendo, passando, sempre a andar. Estes muros, cá, depois estes atrás, portanto, este muro que estão a ver aqui, eu comecei por falar na necessidade de liberdade. Reparem que se eu projetasse este muro em AutoCAD, a dizer que aquela pedra ali tinha que sair fora e punha lá no AutoCAD, era uma complicação impressionante. Portanto, isto não se faz em AutoCAD. Isto tem um esboço e pôs-se a ideia de tirar, fazer estas puxadas das pedras para fora, e depois eu fiz um bocado, uns metros, uns 10, 15 metros do muro, lá com o mestre Barbosa e o mestre António, que eram 2 pedreiros, e eles fiz ali aquilo com eles, e depois disse, mestre, agora continua a fazer assim. E eles continuaram. Eu ia vendo, ia lá todas as semanas ver como é que andava, e saiu assim. Portanto, esta liberdade é muito importante. Senão, o parque perde a alma. É impossível, é impossível para mim, dar alma a um parque sem esta liberdade. Portanto, isto é um descarregador de superfície. Também aqui havia muito que falar, porque este descarregador tem que ter a caixa de queda a 5 metros dele, para não haver perdas do nível freático. Portanto, há aqui assim uma série de cuidados hidrológicos a ter em conta. Portanto, podemos andar. Pronto, aqui, vai vendo. Vamos andando. Aqui estamos a ver depois atrás, estão a ver o aterro, a preparação do leito do lago. Isto não é, tem que se, quer dizer, tem que se ter a componente hidrológica bem controlada. E depois tem que se fazer o ensaio, porque eu, quando estava a fazer isto, vinha no comboio com o professor Edgar Cardoso e ele contando os problemas que aqui tinha. E ele dizia ao meu caro amigo, tem que experimentar, porque se lhe aparece lá um veio de areia, de solo mais arenoso, não é? Que lhe esgota e que lhe rompe e que lhe escoa a água, não consegue segurar o lago. E eu disse, professor, e como é que eu consigo saber? Meu caro, experimente. E depois, se não conseguir segurar, não faz lago, faz outra coisa, improvisa outra coisa. Vai fazer seguramente outra coisa. Felizmente pôde-se fazer o lago. Mas deixo aqui estas notas. Aqui, podemos passar à frente. Aqui é um passeio marítimo, não tem... É um passeio marítimo do Eiras, podemos ver. Portanto, é um passeio mesmo junto ao mar, é mesmo um percurso só, e, portanto, o arquiteto paisagista não trabalha só com plantas e com árvores, trabalha com espaços exteriores, e muitas vezes temos que ir para esta dureza. Podemos continuar? Pode sempre ir em frente. A utilização aqui dá-me licença, puxar atrás. A utilização da pedra aqui é muito... Pronto, eu gostei de fazer isto. Hoje, a facilidade de corte da pedra dá-nos um material que aqui há 40 ou 50 anos era difícil de conseguir a bom preço. Portanto, é muito interessante estarmos ao corrente do que hoje se consegue fazer com a pedra. Podemos passar à frente, pode passar. Passo, passamos sempre, pode passar. Estes são
São desejos. Pronto, eu acho que era um bocado isto que eu tinha para expor. Não sei se querem pôr alguma questão. Querem pôr alguma questão? Nós não temos, boa tarde, nós não temos nenhuma questão no Facebook, temos aqui alguns comentários no Zoom. Houve um pedido de divulgação da lista bibliográfica que foi passando, não sei se será possível. Eu depois facultarei uma lista bibliográfica. Agradeço-lhe, e nós podemos então depois partilhar no Facebook, junto com a gravação de agora. Mas em termos de perguntas, não tenho. Eu, pela minha parte, gostava de agradecer por parte da APAP, interessantíssimo. Eu que estudei nos Estados Unidos, não estudei cá, não, fiquei muito interessada em saber tanto da história europeia que não conhecia. Assim que, muitíssimo obrigada. Tá? Ok. André Paulo, quer dizer alguma coisa? Eu queria só dar desde já o agradecimento. Não estou a ouvir. Por ter, não? Não se está a ouvir bem, não. Então peraí. Ok. Se calhar foi do microfone do. Agora sim, agora sim. Ótimo. Desde já, a Planear queria agradecer ao professor por ter tido a amabilidade de nos dar esta aula, de se disponibilizar do seu tempo para nos fazer esta apresentação tão interessante, e também queríamos agradecer à APAP esta oportunidade de trazer aqui uma das figuras mais importantes da arquitetura paisagista em Portugal. E desde já um bom mês da arquitetura paisagista, não é? E vamos nos vendo. Exatamente. Um bom resto de mês para todos. Muitíssimo obrigada. Obrigada a todos e muito boa tarde. Não estou a ouvir.